coração ficou com calha aberta. É com uma alegria astronômica que nós estamos recebendo José Guilherme Coelho Baeta. Olá, mundo! O José Guilherme é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG e é o coordenador-geral do Centro de Tecnologia da Mobilidade. José Guilherme, mas eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta do ouvinte, o Luiz Eduardo. Vamos ouvir a mensagem que ele nos mandou na semana passada. Bom dia, meu caro amigo Renato Las Casas. Aqui é o Luiz Eduardo, da cidade de Jardim. Olha, os carros elétricos estão explodindo, né? Além de que tem-se notícia também de que indústrias de bateria de lítio estão causando incêndios de proporções vultuosas. Seria isso o início do fim dos carros elétricos ou uma campanha difamatória das petrolíferas, talvez, quem sabe? Será? Será, Zé Guilherme, que já estamos visualizando o fim dos carros elétricos? Bom, então, primeiramente, dizer para vocês, é um prazer a gente estar aqui e poder ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, né, dentro da nossa área de conhecimento. Então, o primeiro ponto é dizer o seguinte: sim, as baterias de lítio, né, elas podem, sim, gerar, né, princípios de incêndio, né, isso realmente acontece. E dizer o seguinte, né, que na grande maioria das vezes, né, é preciso esclarecer um pouco o ouvinte a questão do carro elétrico, né? Então, o carro elétrico em si, né, ele, além do motor elétrico, né, ele tem também, né, um gerador e ele tem também um conjunto grande de baterias, bem maior do que o conjunto de baterias normal de um veículo, né, de ignição por compressão, ignição por centelha, ou seja, um veículo a combustão, tá? Então, em caso, né, de início de incêndio, na verdade, a própria combustão do lítio, ela gera, né, na verdade, o O3, que pode, obviamente, vai manter sempre o comburente, né, o oxidante, que é o oxigênio, né, necessário ali naquela região, enquanto houver combustível, né, aquela combustão ela vai se propagar, tá? Então, isso aí, no caso do lítio, né, é uma realidade. Ô, Zé Guilherme, o que mais Sim. tem atrasado o desenvolvimento dos carros elétricos? Qual o principal problema? É a bateria? Olha, vamos por partes, né? Então, primeiro dizer o seguinte: o grande problema hoje, né, que eu enxergo são, na verdade, os materiais utilizados não só para essa bateria, né, como para a composição do veículo elétrico em si, né? Um ponto importante, só para lhe dar uma ideia, né, o etanol, por exemplo, né, combustível, ele tem cerca de 72 vezes mais energia por massa que o lítio. E a gasolina, né, tem na faixa de 152 vezes mais energia por massa do que o lítio. Então, o que isso significa? Significa que as baterias de lítio, elas, na realidade, elas são extremamente pesadas, né, em proporção ao veículo, né, o que com certeza não é muito interessante do ponto de vista de utilização como fonte de energia, né? Então, isso chama atenção que a gente precisa evoluir muito em materiais, né, para, na realidade, a gente conseguir, né, ter um veículo elétrico que tem uma relação peso-potência satisfatória, né? Então, a gente vê que isso é um problema, né? Um outro problema que também existe em relação ao lítio, né, que a gente precisa tomar cuidado também com essa utilização, né, é a questão da própria disponibilidade dessas matérias-primas para uma produção em larga escala, certo? Então, hoje, né, se você fizer um estudo das matrizes energéticas ao redor do mundo, você vai ver que os metais nobres que são necessários para a utilização em veículos elétricos, eles não têm, né, não existem uma abundância necessária para que você possa eletrificar em larga escala, certo?
Então, com a atual tecnologia, o carro elétrico ele ainda deixa a desejar nesse sentido, tá? Esse é um ponto importante para ser entendido, né? É mais do que isso, né? A gente depois pode falar sobre outros aspectos aí na medida que for evoluindo aí os questionamentos, tá? Mas de uma forma geral, um dos pontos principais é esse, é a questão do conteúdo energético da própria bateria, tá? Em relação ao seu peso, né? E à sua massa, e também, né? O próprio sistema de recarga dessas baterias, né? Que também, de certa forma, né? O tempo de recarga ainda é longo, né? Existem a possibilidade de utilizarem supercapacitores, né? Ainda é um sistema um pouco caro, mas da forma como está hoje o veículo elétrico, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente pensa, na verdade, nos objetivos, né? Que o cliente final realmente almeja, tá? Então, esse é um ponto importante a ser falado. Ou seja, por enquanto, o veículo elétrico tem uma autonomia baixa e demora muito tempo a recarga. O problema maior aí da recarga é exatamente a questão do tempo, né, para você, na verdade, conseguir reutilizar, né, o veículo já com o sistema carregado. E o segundo ponto, né, que a gente vê aí em relação à bateria é o próprio material da qual ela é composta hoje, tá? Então, ela tendo o lítio como componente principal, a gente já sabe, né, que é necessário um desenvolvimento melhor do ponto de vista de materiais, né, que possam lhe dar uma maior quantidade de energia por concentração de massa, né, e que também não tenham, né, nenhum tipo de risco em relação a essa questão aí na verdade, uma combustão indesejada, né, ocorrendo dentro da própria bateria, que possa gerar danos não só para os ocupantes, né, mas também para as pessoas que estão em torno. E quem que está na frente no desenvolvimento dos carros elétricos, Guilherme? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? A gente vê uma grande quantidade, né, de veículos comercializados, principalmente pela China, né? A Tesla, né, também é uma desenvolvedora grande, né, dessa tecnologia, né? Mas eu diria que hoje, se nós formos falar em quantidade de veículos produzidos, comercializados, eu diria que a China hoje está à frente dessa tecnologia nesse aspecto. Mas, mundo afora, têm sido feitas pesquisas procurando substituir o lítio nas baterias. Sim, isso daí é algo que eu acredito que seja extremamente importante, né? É um passo à frente, eu acho que isso está para o futuro, né? É algo que como eu falo, né? Acho que essa comercialização do carro elétrico com a tecnologia atual, ela foi um pouco, eu diria assim, incipiente do ponto de vista de estar colocando no mercado algo que pode ainda ser extremamente desvantajoso, na minha opinião, para o cliente final, né? Pelo seu custo, né? Pela própria bateria. Alguns veículos elétricos também você não pode nem sequer substituir a bateria. Então, quando a bateria chega ao fim de vida útil, o carro está inutilizado, né? Ele precisa ser reciclado. Então, existem alguns pontos que ainda são extremamente assim desvantajosos. E o mais importante, quando a gente fala de eletrificação, né, é de onde vem realmente, né, a fonte primária dessa energia elétrica, tá? Então, esse também é um ponto muito importante, né? Mas, como eu já falei e repito, porque eu acho que isso é muito importante, é preciso, primeiro, uma evolução muito grande do ponto de vista de materiais, para depois a gente poder realmente refinar essa tecnologia, né? Da forma como ela está hoje, com os materiais que estão aí, né? Como o próprio lítio como material base, a gente sabe que é complicado, né? O cobalto, por exemplo, também, que é um metal muito utilizado, né? Nessa parte ainda em veículos elétricos, a gente sabe que hoje ele praticamente está concentrado, né, a sua produção no Congo, né, na África, e de mão de obra infantil escrava também, importante dizer isso, não tem nada de sustentável. Então, é preciso olhar essa questão da sustentabilidade com mais cuidado, né, para que a gente possa realmente dizer que nós estamos descarbonizando, né?
Hoje em dia, a gente pode dizer que essa questão de descarbonização ela é extremamente, eu diria, problemática, né? Se a gente for pensar no veículo elétrico com a função que a gente geralmente vê a mídia colocando. Tá? Então, na grande maioria das vezes, os veículos elétricos não estão descarbonizando da forma como está sendo divulgado. Aqui, vamos falar um pouco dos motores. Qual a principal diferença do motor elétrico com o motor a combustão interna? O motor a combustão, como diz o próprio nome, né, ele utiliza um combustível, né? Esse combustível pode estar numa forma líquida, né, como o etanol, como a gasolina, como o biodiesel com diesel, etc. Ou ele pode estar numa forma gasosa também, né, como o gás natural, né, o biometano, né? Então, ou seja, ele pode ser utilizado de várias formas, mas o fato é que você tem um processo de combustão, né, que é um processo de oxidação, onde o objetivo, na verdade, né, é que o oxigênio, né, que é o comburente, o oxidante, consiga oxidar todo o carbono e todo o hidrogênio do seu combustível, né, e esse processo de combustão ele libera grande quantidade de calor, e esse calor, né, e essa liberação desse calor em expansão, ela vai gerar um trabalho, né, geralmente em motores alternativos a pistão, que vai girar um eixo. Então, o funcionamento básico do motor de combustão é esse, né? A partir de um movimento alternativo dos seus pistões, ele gerar um movimento de rotação no seu eixo, onde através dessa potência gerada pelo momento torsor, né, a taxa de variação desse momento torsor vai gerar uma potência no eixo que vai tocar aí, né, as rodas de um automóvel passando pela caixa de transmissão, ou uma hélice de uma aeronave, ou mesmo de um barco, etc. No caso do motor elétrico, né, ele depende de uma fonte de energia, como diz o nome, né, elétrica, para ele poder funcionar, né, e tracionar também pode ser usado, né, as caixas de redução para aumentar torque, etc. e tal, vão tracionar as rodas do mesmo jeito. Mas o funcionamento desse motor elétrico, ele depende, né, dessa energia elétrica. E essa energia elétrica, ela geralmente pode ser, né, fornecida através de grandes pacotes de bateria, como esse que nós estamos falando aqui, né? Nesse caso, o mais utilizado é o lítio mesmo, né, como componente principal delas, para poder liberar essa energia para que ele possa funcionar. De forma óbvia, né, esse motor elétrico ele tem que ter um gerador, e esse gerador tem que ser capaz de recarregar, né, essa bateria também. Ele pode também ser plug-in e ter fontes externas de energia elétrica para carregar essa bateria. Então, e tem outros carros que não. Né, o sistema é capaz, através do seu gerador, já fazer esse carregamento dessa bateria sem necessidade de você ter um carregamento externo. Então, existem essas possibilidades. Geralmente, quando a gente fala de um carro que não precisa de uma fonte externa de energia, a gente está falando mais de um sistema híbrido, né? Um sistema totalmente elétrico, ele geralmente sim, ele sempre conectado externamente para carregar essa bateria, mesmo com a utilização do seu gerador. José Guilherme, o pessoal associa muito a carro elétrico, tem grandes benefícios para o meio ambiente. Mas não é bem assim não, né? Olha, e é como eu falei, o primeiro ponto que você tem que avaliar, né? Hoje em dia a gente não, o leigo, ele costuma avaliar a tecnologia, ou seja, as emissões de poluentes pela aplicação. O especialista, ele vai olhar toda a cadeia de fornecimento, ou seja, como é produzido aquela energia elétrica, de onde ela vem, qual que é a sua fonte primária, se é uma fonte eólica, se é uma energia solar, né? Se ela é produzida a partir de uma fonte hídrica, ou se ela é fornecida a partir do carvão, né, como é a grande maioria do mundo hoje. Né? O Brasil, por sorte, não é assim. Né? Mas esse é o primeiro ponto, é saber de onde a energia vem. E até o momento de você descartar aquele veículo e também observar como é, né, que esses componentes vão ser reciclados. Então, tudo isso entra nessa avaliação da sustentabilidade de uma determinada tecnologia. E olhando dessa forma, na grande maioria das vezes, por exemplo, se a fonte de energia elétrica vem do carvão, não existe nenhum, vamos dizer assim, ganho, né, para isso. Ou se você for utilizar um gerador a diesel na rua, elétrico, ou carregar qualquer um desses geradores aí que são ligados a combustíveis fósseis, para carregar a sua bateria, também não existe ganho nenhum, né? Existe até perda nesse caso. Então, assim, tem que ser avaliado, primeiramente, a fonte
né, de onde essa eletricidade vem, né, de onde ela advém. Então, esse é o primeiro ponto que eu acredito que seja o mais importante de todos, né? O segundo ponto que precisa ser observado é que muitas vezes, né, a produção da própria bateria, para você produzi-la, você emite grande quantidade de CO2. Muitas vezes, para você extrair o lítio, se você está utilizando tratores a diesel, por exemplo, né, e você, para remover uma quantidade pequena de lítio, você precisa, na verdade, de uma operação muito grande daquela máquina, né, para poder remover aquilo ali através, né, da escavação, né, você, obviamente, se você colocar na conta essa energia gasta, né, pelo próprio diesel, essa eletrificação já passou, né, a também não ter grandes vantagens do ponto de vista, quando a gente diz aí, né, do well to wheel, ou seja, do poço à roda, quando a gente pega a cadeia completa para analisar, né, de toda a produção daquela máquina até a operação e os seus descartes, se você está utilizando uma energia que não é limpa para produzir essas baterias, né, para você poder, na verdade, obter a energia elétrica que você precisa, obviamente, essa vantagem do veículo elétrico, ela desaparece, né? Às vezes, é muito melhor você utilizar um veículo, ainda que seja a combustão, mas que utilize biomassa, como, por exemplo, o etanol da cana-de-açúcar ou do sorgo sacarino, né? Ou de outras fontes como o milho e etc., né? Obviamente, cada uma delas duas tem mais vantagem que as outras, né? Então, por exemplo, o etanol da própria cana-de-açúcar ele é imbatível, né? Porque para cada megajoule que você coloca de energia para produzir, né, etanol da cana-de-açúcar, você tira 9 megajoules no final da conta, né? Enquanto do milho, para cada megajoule que você coloca, você tira só 1,2, 1,4 de energia no final, de megajoules no final. Então, não é tão vantajoso assim. Mas o carro elétrico, né, se a gente pensar que essa energia elétrica vai ser produzida a partir de fontes que são poluentes, ela tem que entrar nessa conta e, nesse caso, a vantagem pode desaparecer, né? A gente precisa entender que descarbonizar não necessariamente é eletrificar. Depende muito, como eu estou dizendo, da fonte primária dessa energia elétrica, de onde ela vem, como que ela está sendo produzida. E, além disso, tem as questões de segurança que eu estou colocando aqui, que são muito importantes, que é a questão primeiro, da quantidade de energia por massa que essa bateria vai ter, e, além disso, de qual é o nível de segurança que o ocupante do veículo vai ter na sua operação, se existe risco realmente, né, de você gerar um incêndio, né? A gente vê aí vários países ao redor do mundo que estão proibindo, né, por exemplo, que o carro elétrico estacione, né, em estacionamento, por exemplo, que seja underground, né, que esteja ali no subsolo. Né? Eles não permitem mais por causa desse risco de incêndio. Eles sabem que, em caso de incêndio dessas baterias, esse incêndio, esse fogo, ele vai perdurar até que ela se consuma completamente. Então, isso aí é algo extremamente grave do ponto de vista de segurança, né? Então, são pontos que a gente precisa tomar muito cuidado, né, para avaliar tecnologia. Então, a gente, como cientista, que não está advogando em função nem de A nem de B, a gente tem que pensar em soluções que sejam soluções onde você possa tirar o melhor do motor elétrico e, no caso, o melhor da energia também térmica. Então, como é que a gente pode fazer isso? Existem soluções? Existem soluções. E o que a UFMG tem feito nesse sentido, Secler? Olha, no nosso caso, né, que especificamente eu estou falando do CTM, né, eu não estou falando de outros laboratórios que a universidade tem outros, só da parte de eletricidade, vamos dizer assim, de elétrica, de potência, etc. Existem outros laboratórios, tá, com outros professores coordenando, mas nós aqui do Centro de Tecnologia da Mobilidade, a gente tem entendido que o motor elétrico, por exemplo, é extremamente eficiente do ponto de vista para você realizar um trabalho, para você tracionar. A eficiência do motor elétrico é muito elevada. Então, a gente estamos estudando, né, sistemas mais hibridizados, porque nós acreditamos, por exemplo, que se nós temos um motor térmico, por exemplo, a biomassa, como o etanol, certo? Que seja extremamente barato, onde ele não precise trabalhar em regime de aceleração, desaceleração, regime transiente, né? Que ele possa operar, por exemplo,
como um gerador de energia apenas, certo? Então, toda aquela parte, né, de tecnologia que a gente coloca no motor para regimes transientes, como sistemas de controle de abertura e fechamento de válvulas, na verdade, que sejam contínuos, né, variáveis, sistemas de coletor de admissão variável, turbocompressores com geometria variável, e por aí vai. Várias tecnologias dessas, elas podem ser suprimidas, e o motor trabalhar exclusivamente uma rotação e carga única como um gerador, certo? Otimizado para aquela condição com combustível único, de forma que ele possa gerar essa energia, certo? E aí sim, você conseguir utilizar um pacote de baterias muito menor, se possível, né? O nosso sonho é substituir o lítio, mas se ainda for lítio, que seja uma quantidade muito inferior, né? A um carro elétrico, né? Até mesmo de alguns conjuntos híbridos também bem menor do que eles, simplesmente para você ter o pulmão necessário para você poder tracionar com seus motores elétricos as rodas, sabe? Então, e utilizar modos de combustão avançada. Por exemplo, nós temos feito muito trabalho aqui com o sistema, né, do inglês HCCI, Homogeneous Charge Compression Ignition, então um sistema de combustão homogêneo por alta ignição. Então, você tem uma alta ignição dentro da câmara de combustão em vários pontos ao mesmo tempo, e o tempo para você consumir aquele combustível é muito pequeno. Então, você quase não perde calor para fora do motor e consegue transformar o máximo em trabalho e reduzir drasticamente o consumo desse combustível, desse biocombustível, para poder gerar o mesmo trabalho, por exemplo, que um motor de ignição por centelha ou de ignição por compressão geraria, certo? Então, a gente gasta uma quantidade de combustível muito menor, gera energia correta, né, desse motor para você poder, na verdade, o gerador utilizar, né, para carregar o seu sistema de baterias menores e gerar energia para o motor elétrico, e o motor elétrico poder tracionar sem, vamos dizer assim, de uma forma muito mais limpa, né, e com uma, diríamos, né, com uma eficiência do conjunto extremamente elevada. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido aqui, né, ao invés de advogar em função do motor a combustão ou motor elétrico, nós estamos tentando tirar o melhor dos dois mundos. Não sei se me expliquei bem, mas é bem isso. Beleza, muito beleza. O Zé Guilherme, algo mais que você considera importante ou interessante sobre esse assunto? Eu acho, né, o que eu ia lhe dizer, que eu acho extremamente importante, é que esses estudos eles não podem parar, sabe? A gente não deve dizer que o motor elétrico não vai nunca funcionar direito, ou que o motor térmico também vai desaparecer. Eu acho que nós temos que fazer, né, muito como eu lembro muito bem, quando eu fui, eu estava no MIT em 2012, olha quanto tempo tem, com o professor Haywood, na época, que é uma referência mundial também nessa área de motores, e ele falou uma frase muito interessante, né? Ele disse, né? Obviamente ele falou em inglês, mas traduzindo para o português, ele disse o seguinte: ele disse assim, olha, o problema, né? Nunca foi a combustão, o problema sempre foi o combustível. Então, o que ele queria dizer? Ele queria, de outra forma, dizer o seguinte: tem como você tirar o melhor da tecnologia, né, do ponto de vista da eletrificação, e o melhor da combustão, e utilizando fontes de energia correta. Então, se você tem, né, fontes de energia, quando você pode fazer uma eletrificação total e essa energia é limpa, parabéns. Se tiver uma tecnologia boa de bateria, de recarga, vamos em frente. Se você não tem em alguma parte, e você pode utilizar uma biomassa, né, ou mesmo um vetor como o hidrogênio, se ele se tornar acessível do ponto de vista de custo, né, você pode utilizar. Então, a gente não tem que conviver com uma solução única, né? O mundo anda muito polarizado, né, em todos os aspectos. Nós temos que usar mais a nossa inteligência para entender que a gente pode achar algo que, dependendo da aplicação, você tire mais vantagem de um sistema de geração de energia ou de outro, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para a matriz energética de cada região e desenvolver a melhor solução para os nossos, né, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Eu acho que é bem nesse caminho aí que a gente precisa trilhar. Beleza. Ô Zé Guilherme, mais uma vez quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Além de uma alegria astronômica, foi uma honra astronômica recebê-lo aqui no nosso programa. Um abraço astronômico, Zé Guilherme. Nós é que agradecemos, eu que agradeço
né, a oportunidade, fico à disposição aí sempre que precisar. Um grande abraço.